Seja bem-vindo, ouvinte, a mais um Playcom Live. Dessa vez um programa muito especial, um programa que vai ser único para a gente do Playcom. E eu estou aqui hoje, primeiro vou apresentar aqui minha bancada fantástica. Estou aqui com ele, o maravilhoso, o incrível, o impecável Pedro Oliveira. Como você está, Oliveira? É isso, cara. Tamo bem, tamo ótimo, tamo crocante, confortável e se sentindo grato por mais um Playcom de maravilha e excelência. Ah, perfeito, então. Então eu tô aqui com ele, um homem que tá muito feliz, tá dando risada, ele tá segurando o riso. Então, torcendo por dentro. Vitor Gandolfi, como você tá, Vitor? Tudo bem, né, mano? Melhor que semana passada eu tô, com certeza. Melhor? Tá muito melhor. É mais cala, a felicidade é mais cala, né? Vai subindo. Ah, perfeito, então. Também tô aqui com ele, que ele deixou de brincar de Gabigol e agora ele tá abraçando o MC modelo Rodrigo Trindade. Olha, eu tô bem. Queria deixar claro que pra quem entende, entende. Eu sou uma pessoa saudável, eu tô saudável, viu? Não sou inapto a nada. Só queria deixar claro as situações aqui que aconteceu. Eu tô bem, tô saudável como sempre, é isso aí. Mas você é modelo? Sou. E as minas gostam? Não. Ah, então? Não gosto. O exército também não, né? Mas enfim, tirando essas sacanagens iniciais aqui, nossas piadinhas, estamos aqui com a ilustríssima Jéssica Amorim, que escreveu um artigo científico fantástico sobre Assassin's Creed Revelations. Primeiro, eu queria agradecer muito por você aceitar o nosso convite de estar aqui com a gente hoje. É realmente uma honra, nossa primeira entrevista aqui no Playcom, então a gente está muito feliz com isso. Você tem alguma mensagem aqui para o nosso público para começar ou não? Eu que agradeço pelo convite, porque é a primeira vez que eu estou participando também, né, de um debate, né, eu achei que fosse só uma entrevista tete a tete, na hora que eu entrei eu falei, gente, quanta gente que está interessada num artigo científico sobre jogo, achei fantástico, e espero contribuir, e estou curiosíssima para saber o que vocês querem saber. Ah, então vamos ver se a gente consegue te surpreender, né? Mas, ó, você falou alguma coisa, Vitor? Não. Ah, sim, então cortou aqui o áudio, mas enfim. Vamos ver se a gente consegue te surpreender aqui, ó. A gente queria primeiro começar a entender, porque a gente leu o artigo, a gente compreendeu a sua ideia, a sua teoria que você usou ali para falar do Assassin's Creed Revelations, só que acho que seria interessante para o público você primeiro explicar qual que foi a teoria que você usou e por que você escolheu essa teoria especificamente para falar desse tema. Na verdade, foi quando eu entrei para o mestrado, né? Eu precisava de um projeto de pesquisa e eu já estava estudando audiovisual. Assim, só para vocês entenderem o macro de uma maneira geral, eu sou jornalista, minha primeira formação é em jornalismo, e eu sempre, toda vez que tinha que fazer um TCC, um trabalho de pós, alguma coisa, eu sempre foquei mais no audiovisual, porque eu acho que o audiovisual, ele é um texto mais dinâmico, é algo que eu me identifico bastante, então eu sempre estudei, tanto é que na faculdade o meu TCC eu fiz sobre um documentário da Rede Globo, aí depois eu fui para minha especialização lato sensu, né, e eu fiz a respeito do audiovisual, só que eu foquei em cinema, e quando eu quis ir para o mestrado, eu falei, gente, eu quero continuar estudando audiovisual, mas eu preciso de algo diferente, eu não queria fazer mais do mesmo, eu não queria estudar o que todo mundo estava estudando, porque senão isso não tem sentido para pesquisa científica. Para pesquisa científica, você tem que procurar sempre trazer o novo, né, e nessa época eu estava muito envolvida com jogos, né, tinha os meus enteados que moravam comigo, que jogavam o tempo todo, então era um assunto que eu via o tempo todo, eu tentava jogar loucamente Guitar Hero o tempo todo e não conseguia, porque é difícil pra caramba aquilo ali, eu que não sou muito musical, então eu estava meio envolta nesse universo, e na época a minha orientadora já tinha me dado aula, e ela é especialista também na teoria semiótica do texto, que foi a teoria que eu usei. Sim. E eu falei, gente, legal, eu preciso entender essa teoria, porque a teoria ela não é fácil, eu estudo a teoria semiótica de linha francesa, não é aquela do Peirce, né? Na faculdade a gente vê a teoria semiótica de símbolos, ícones, do Charles Peirce, que é um norte-americano. A teoria semiótica que eu estudo hoje é a teoria semiótica francesa, que é Greimas, Fontanille, Landowski, são outros estudiosos. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu falei assim, eu vou estudar um jogo, porque um jogo ele é um texto audiovisual,
ele é um texto dinâmico, ele é um texto digital, é algo novo. Na época que eu comecei a estudar, eu era a única mulher no Brasil que estudava jogos. Em 2014, quando eu não tinha o grupo de estudo de jogos na área de semiótica, tinham 4 ou 5 homens e eu de menina. Então, era um campo muito novo para as mulheres. Toda vez que iam me apresentar, quando viam que era uma menina, todo mundo ficava chocado, assim, uau, mas por quê? O que está acontecendo, sabe? Mas eu decidi agregar, tentar entender um pouco a constituição desse texto digital por meio da teoria semiótica. E a teoria semiótica, para quem ainda não está muito familiarizado, é uma teoria da linguística que estuda o texto, como que esse texto é formado e que estratégias o texto usa para dar sentido àquilo. Porque todo texto que a gente entra em contato, ele tem o objetivo de trazer uma mensagem, trazer um sentido. E para aquela mensagem ter o sentido, ele usa de todos os elementos possíveis. Então, no texto audiovisual, por exemplo, ele usa cores, cenário, a música, uma série de fatores. E foi isso que eu quis estudar com esse jogo. É interessante que você tenha trazido esse aspecto de que você cria algo novo, né, algo diferente do audiovisual normal. E uma das coisas que quando eu e o Oliveira estavam ontem discutindo o artigo, né, conversando, montando aqui todas as questões que a gente ia conversar com você, uma das coisas que a gente levantou foi que um jogo, né, se você tirar o aspecto que você está jogando, ele é um filme, se a gente parar para pensar, ele é um filme. A diferença é que você está ali ativamente fazendo as ações do personagem. Você conseguiria, tipo, analisar qual que seria a relação do jogador com essa narrativa do jogo, né? Qual que é o papel do jogador dentro de um videogame, de maneira técnica? Exatamente. Quando a gente estuda um texto, quem nos passa a mensagem daquele texto, a gente costuma falar na teoria semiótica, a gente chama ele de enunciador, né? Então, por exemplo, quando você está lendo um livro, geralmente quem enuncia, quem traz à tona aquele texto para você, por exemplo, é uma editora, né? E não necessariamente o personagem que está lá dentro, na verdade, ele é um interlocutor. Então, são diversos papéis. A semiótica, ela faz com que a gente entenda esses diversos papéis. E eu quis entender esse papel de quando a gente pega uma plataforma digital e a gente pode construir o jogo, porque o jogo, o jogador, ele vai, na verdade, construindo a narrativa no percurso do jogar, que foi uma das coisas, inclusive, que eu falei na minha dissertação, né? Aquele artigo que você leu foi, na verdade, o resultado de uma dissertação. Então, o que eu quis? Eu quis tirar esse papel desse enunciador macro, que geralmente o enunciador, ele está muito longe da gente. Então, por exemplo, no livro é uma editora, o enunciador, por exemplo, de um filme é a produtora do filme, é Hollywood. O enunciador, ele fica muito distante. E quando a gente fala de um jogo, a gente tem... não sei nem dizer se pela primeira vez, mas de uma forma pelo menos mais dinâmica e mais interativa de se tornar um enunciador da história, né? Então, eu sempre coloco ali o papel do jogador como jogador enunciador, porque ele entra, ele pega um texto que ele não está construído, ele pressupostamente está construído, mas ali você vai fazendo mudanças ao longo do percurso, né? Porque no jogo você tem os obstáculos, você tem os caminhos, você tem as escolhas que você tem que fazer ali dentro do jogo. E por mais que, olha só que interessante, para a teoria semiótica, ela diz o seguinte: o jogo, a gente tem uns regimes de interação, que é a teoria do Eric Landowski, e ele diz o seguinte: tem duas teorias da interação que são bem interessantes, que tem muito a ver com o jogo, que é programação e acidente. Acidente fala a respeito do inesperado, né? É algo que você não estava no script e é um imprevisto que foi ali que aconteceu. E programado é aquilo que a gente já sabe o que vai acontecer. O jogo, qualquer tipo de jogo, ele pressupõe-se que ele acontece por acidente, porque quando a gente joga, a gente tem uma sensação de liberdade, que a gente está no comando da narrativa, mas, na verdade, ele é regido pela programação. Porque por mais que pareça que a gente está controlando, a gente não está controlando nada. A gente só está seguindo caminhos que são pré-estabelecidos pela empresa, que é a empresa que é a grande enunciadora. E ali no texto eu coloco o jogador como um enunciador da narrativa. Eu acho que dá para a gente falar dessa forma. Então ele, é como se você
acrescentasse ao jogador também esse papel do enunciador do texto. Né? Exatamente. Além da produtora do jogo, você tem o jogador como como quem vai te introduzir ao texto do jogo. Né? Introduzir a si mesmo, no caso, né? Uhum, exatamente. É um aspecto também que ontem, na mesma discussão que eu estava tendo com o Oliveira, a gente chegou a levantar um ponto de existem jogos, né? Assassin's Creed é um jogo de ação e aventura, né? Evidentemente, é um jogo mais linear. Mas tem games como jogos de RPG de maneira geral, como The Elder Scrolls, um Fallout, até mesmo jogos mais, como que eu vou dizer, mais esotéricos, entre aspas, assim, tipo um Minecraft, onde você não tem exatamente um objetivo, onde você cria o seu objetivo, né? Você pode parar a pensar que até mesmo dentro dessas obras, quem está trabalhando em cima não é você, é a empresa em si, né? Que tá te dando as opções que você tem. Então, em Minecraft, por exemplo, você tá ali cavando um buraco, mas você só tá cavando aquele buraco por causa que a empresa te permitiu, certo? Uhum. Exatamente, não tem como você criar nada novo, né? E o jogo, ele passa essa impressão. Então, quando você está jogando, quando você está construindo ali o seu percurso, e por que é muito legal jogar? Porque que a gente fica imerso naquele universo, a gente tem a sensação de liberdade, é como se a gente estivesse construindo uma narrativa. É diferente de você ler um livro ou de você ver um filme, porque você pega algo que está ali pré-estabelecido, você tem que consumir aquilo passivamente, acabou, ok, acabou, você não fez nada em relação àquilo. Mas o jogo, ele é mais interessante, ele tem bastante adesão, tanto é que é a indústria de entretenimento que mais fatura no mundo hoje, né? Há um tempinho, né? Por conta disso, porque ele nos dá ferramentas que fazem com que a gente se sinta livre, que fazem com que a gente se sinta corajoso, que faça com que a gente se sinta inteligente, destemido, né? Porque a gente está usando todos os nossos recursos para trabalhar dentro daquele jogo. Porém, esses caminhos, eles já estão pré-estabelecidos, ele tem uma programação. E a todo momento, e por mais que o jogo ele seja muito imersivo, a todo momento ele lembra a gente que ele é um jogo, sabe? Então, por mais assim que eles usem a narrativa, porque a narrativa é uma forma de imersão. Quando você está acompanhando uma história, o que a história faz com você? A história te emociona, a história faz o percurso do jogar ficar mais interessante, ela te prende, ela te dá pistas, entendeu? Ela trabalha muito com a emoção do jogador, mas a todo momento o próprio jogo te lembra que você está jogando. Então, todo momento que aparece algum quadro instrucional, que te dá um comando, que te lembra que você tem uma arma que você pode usar, que, por exemplo, abre um mapa de um caminho que você pode seguir, ali quem está falando é o que a gente chama de instrucional. É a parte instrucional do jogo que tira a gente dessa imersão e faz com que a gente lembre que a gente está no jogo. A mesma coisa no cinema, né? Porque os aspectos imersivos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem gente que mergulha muito nisso, depende do estado emocional da pessoa, ela mergulha e ela fica imersa totalmente. E o que o cinema faz para lembrar que você está no cinema? Ele tem aquelas luzinhas amarelas do lado, ele tem um trailer, ele tem o cara da pipoca que entra. Então, esses são elementos que fazem com que você desperte da imersão, porque quando você entra para ver um filme, você está numa sala, num quadrado escuro, totalmente fechado. E isso é totalmente imersivo, é extremamente perigoso. E as pessoas não se dão conta. A mesma coisa do jogo digital. Ele tem todo aquele gráfico maravilhoso, aquela narrativa. Quanto mais a gente evolui, mais tecnologia faz com que os jogos ficam melhores, mais agradáveis para a gente. E isso é extremamente imersivo. Tem gente que é capaz de passar horas e dias ali imerso no jogo. Mas a todo momento ele traz essa lembrança, tipo assim, ó, lá que isso daqui não é realidade, você não está tão imerso assim, isso aqui é um jogo. Eu acho isso extremamente interessante. Você acredita que essa forma que o videogame consegue fazer essa imersão, igual você falou que a gente tem a sensação de uma falsa liberdade, eu diria, né? Porque é programação e tudo mais. Você acredita que isso torna o videogame, os games em si, especial né, no ramo da narrativa e tudo mais, diferente do cinema, que você mesmo citou? Ele consegue se destacar de uma maneira que os outros não conseguem, e é essa imersão. Você acredita que isso é verdade? Eu acredito. Primeiro porque quando você está jogando, você está no conforto da sua casa. Ou você está na sua sala, ou você está no seu quarto. Então, o próprio ambiente já te propicia que você fique mais imerso. Né? Isso é inegável.
No cinema, a gente não tem nenhum poder interativo com o texto. Aliás, toda vez que a gente recebe texto, a gente tem um tipo de interação. Mas aquela interação que a gente faz, a intervenção, que no caso é o jogo, o cinema não proporciona. No cinema, na TV, ou quando você está vendo um vídeo no YouTube, alguma coisa do tipo, você está totalmente passivo. Você recebe o conteúdo. É lógico que hoje nas plataformas digitais, nas redes sociais, você consegue interagir, porque você manda um comentário, você vai lá, você compartilha e tal. Mas com o cinema e com o livro não dá para você fazer isso, né? Falando assim de mídia, né? Que a gente recebe informação. Agora, com o jogo, não. O jogo, ele te dá uma ferramenta na mão quando você já pega, assim, se você está jogando no console, né? Quando você já pega o controle já tem essa... O próprio nome já diz, né? Ele já dá essa impressão, esse efeito de sentido de controle. Então, você já tem um poder ali, você tem um poder de ligar uma narrativa e de controlá-la. É você que faz o seu tempo, é você que decide que hora que você vai jogar, o que você vai jogar, que tipo de avatar você quer assumir. E, geralmente, a gente sempre prefere assumir aquele avatar que a gente gostaria de ser. A gente tem uma identificação, geralmente, com o avatar. Então, isso mexe muito com a nossa vida, né? Mexe muito com o nosso psicológico. E por tudo isso, e o que eu já tinha comentado na outra questão, ele é extremamente imersivo. E ele é prazeroso. Ele não é ruim. Ele é uma imersão saudável, é algo que está mexendo com a nossa cognição. A gente só precisa, assim, tomar cuidado para não deixar essa imersão ultrapassar os limites, porque é muito fácil a gente estar imerso em alguma coisa que a gente tem controle, que é legal, que é bonito de ver, que tem uma história ali que está sendo bem contada, que a gente está no controle, que a gente está no conforto do nosso lar, e a gente pode acessar a todo momento, né? Então, o jogo, ele traz para a gente essa sensação de controle e liberdade, e é algo que a gente gosta de ter. Dentro dessa concepção de jogo, do game, então, isso pode ser considerado um exemplo de uma coisa que eu já ouvi falar, que soa muito autoexplicativo, mas, né, vai ter uma definição mais certinha. O jogo, ele é um exemplo de narrativa interativa? Sim, totalmente. É uma narrativa totalmente interativa. Então, principalmente porque você também pode optar, você está interagindo com o jogo, mas você também pode interagir com outras pessoas que interagem com o jogo. Ele forma mais ou menos um ciclo de interação, né? Principalmente esses jogos, os multiplayers, né? Que a gente fala, os multiplayers, que você joga uma galera que você joga online. Mesmo que não seja um jogo digital, um jogo de RPG, você está interagindo de alguma forma, né? Aqueles jogos de RPG de tabuleiro, não sei se vocês gostam. Tem uns amigos que adoram, né? Tem uns amigos que adoram. Imagina se eu gosto. Eu ainda não consegui jogar. Tinha uns amigos que me chamavam para jogar Dungeons and Dragons, né? Na época. Vale muito a pena, vale muito a pena. Virava uma madrugada e tal, e eu não conseguia ir por causa do meu horário de trabalho, porque eu sempre gostei. Eu gosto muito de jogos, assim, sabe? De jogar qualquer coisa, eu gosto bastante. Mas é mais assim por questão de falta de tempo mesmo. Então, ele é extremamente interativo e também posso dizer que ele é colaborativo. Porque você tem essa opção, você pode jogar em conjunto, você pode jogar sozinho. Mesmo que você está jogando sozinho, você está coordenando o jogo, dentro do jogo você não está sozinho. É verdade. Porque você tem um avatar, mas você tem aquela galera ali de personagens. NPCs, né? Você tem os NPCs, então ele é interativo de qualquer forma, só muda a forma de interação. Sim, sim. É interessante que você disse que você cria uma relação ali muito pessoal com os personagens, com aquela narrativa, você fica imerso a um ponto meio que absurdo, né? E é interessante porque eu já senti isso muitas vezes, quando eu tava tipo, muito viciado em um jogo, né? Principalmente jogos de RPG, a Xuxa deu uns problemas, aí já viu. Mas, sacanagem da parte, eu tava buscando de novo, Jéssica, agora só puxando aqui o raciocínio, falando da questão de imersão, né? Eu citei Last of Us, que é um jogo muito polêmico e toma decisões arriscadas, corajosas em relação à sua história, e ele se tornou polêmico porque ele mata personagens, faz eles tomarem certas decisões, e eu sinto que isso talvez aconteça por conta da imersão tão gigantesca que o videogame te dá. Você tá tão apegado àqueles personagens, você tá tão apegado àquele mundo, e quando o jogo te mostra um outro lado, ou te tira
desses personagens, você pode ter uma reação tóxica em relação a isso. Uma sensação de eu sou proprietário dessa história, eu sou proprietário desse personagem, você não pode fazer isso. E aí você tem coisas como petição, ameaça de morte, coisas assim extremamente bizarras, né? Você sente que isso acontece realmente por conta dessa imersão? E acontece muito. Tanto que tem os fanfics, né? Os fanfics, eles ficam extremamente irritados com o desfecho ou o percurso de alguns personagens, muita gente não concorda, fazem abaixo-assinados, criam blogs, é para isso que eles fazem a criação de continuação de outra narrativa baseada naquela, justamente porque eles não concordam. Todo mundo tem o direito de não concordar. Você gosta tanto daquele personagem, você está tão apegado a ele, só que a gente tem sempre que procurar manter a nossa sanidade mental, né? Enquanto você está ali chateado, você fez um blog, você está colocando isso em pauta, em discussão lá no conforto do seu lar, tudo bem, mas só preciso tomar cuidado para não deixar que isso ganhe grandes proporções. É muito fácil a gente deixar se levar, né? Por um personagem que é muito marcante, né? Nós temos ligações muito fortes com os personagens. Eu dou uma disciplina, né, no audiovisual, de roteiro, em que, inclusive, a gente tem umas aulas muito legais sobre criação de personagem. Inclusive, são aulas extremamente importantes. Eu perco muito tempo, assim, com os alunos nessa aula, porque o personagem é o que vai fazer com que a gente fique naquela história. Qualquer tipo de história, de qualquer plataforma. E no personagem do jogo, por que ele chama Avatar? Porque é como se realmente a gente se vestisse naquilo. A gente pega o personagem do jogo como se fosse a nossa armadura e a gente se esconde por trás daquilo. Porque ele nos dá uma sensação de liberdade incrível. Imagina que a gente pode ser extremamente forte, a gente pode ser extremamente inteligente, extremamente destemido, passar por diversas aventuras, coisas que a gente não faz no nosso dia a dia. Então, o jogo, ele tira a gente da nossa rotina, do nosso marasmo, da nossa vidinha sem graça, e nos leva para um mundo completamente maravilhoso, de fantasia, onde a gente é o rei lá, ou a rainha, a gente chega, a gente faz o que a gente quiser, né? Se a gente quiser matar alguém, a gente mata, se a gente quiser roubar, a gente mata, se a gente quiser se apaixonar por aquela pessoa, por aquele estereótipo daquele personagem, a gente se apaixona. Então, ele faz com que ele nos dá a liberdade de ação que a gente não tem na vida real. Porque matar é errado, roubar é errado, atropelar velhinhas é errado, né? Igual tem naquele jogo lá de atropelamento de velhinhas com GTA, né? Não é sobre isso, mas tem. Vários jogos. Então, são coisas que é errado, que a gente não pode fazer porque a gente está cerceado por uma regra social. No jogo não tem isso. No jogo a gente não tem regra. A gente não tem regra social, a gente não tem moral, a gente não precisa ter ética. Ali é o lado B, né? Então, a gente usa uma carapaça, que é o nosso avatar, para poder fazer o nosso lado B, digamos assim. Né? E a gente só precisa tomar cuidado, porque enquanto o lado B está no jogo, tem. Né? Agora, a gente só não pode confundir, não pode se deixar levar por a influência muito forte desse personagem. Afinal, esse personagem não existe. Ele só é algo a mais do que a gente gostaria de ser. Geralmente, o personagem que a gente mais gosta é o que a gente gostaria de ser elevado à enésima potência. Ele só tem um pouco mais de potencialidade com a gente, mas ele é basicamente o nosso espelho. Mariana, também Opa, pode falar, não, pode falar. Eu tenho uma dúvida. Duas dúvidas eu acho que seriam. A primeira é a seguinte, você falou de levar esse lado B para a vida real. Muitas pessoas questionam sobre se o videogame seria um passatempo seguro para jovens, crianças, adolescentes, alegando que causaria assim, a pessoa se tornasse violenta, justamente porque você faz atos violentos no jogo. Eu, pessoalmente, acho que é o contrário. Acho que como você está se liberando nesse jogo, eu acho que você fica menos tendencioso a fazer algo assim na vida real. Mas qual que é a sua opinião sobre isso? Eu não sou de demonizar os jogos, igual quando acontece alguma coisa, todo mundo vai investigar se o menino jogava, vai descobrir que ele estava jogando o jogo tal, aí fica demonizando o menino, fica demonizando o jogo. Eu não gosto disso, porque, gente, o jogo é simplesmente uma ferramenta. E isso eu falo para todo tipo de ferramenta, tá? Quem está por trás disso são seres humanos, são as pessoas que jogam.
E não significa que você está jogando um jogo de tiro que você vai sair na rua atirando nas pessoas. Que você pega um carro no GTA e sai atropelando todo mundo, que você vai sair atropelando as pessoas. O jogo é justamente para isso, para você atropelar as pessoas lá. Se bem que também não acho extremamente divertido, mas tem gente que gosta, né? Então, o que você vai fazer dentro do jogo, o que você faz quando você está consumindo alguma outra mídia interativa, é o que você faz ali. Não necessariamente significa o seu comportamento em sociedade. Eu acho isso extremamente errado, não tem nada a ver, porque de repente teve um ou outro psicopata na vida que estava jogando, significa então você não pode jogar aquele jogo? Gente, o Hitler era um artista plástico. E aí, ninguém mais vai no mundo pintar? Vai todo mundo virar genocida? Não é assim que funciona. Né? Então, não adianta você pegar algum tipo de arte, né? Teve um rapaz lá que foi preso também, que estava lendo um clássico, um estuprador lá. Ah, tá, agora ninguém mais pode ler aquele clássico porque aquele cara estava lendo aquele livro na época. Não é assim que funciona, né? As mídias, as plataformas digitais, elas são só plataformas. Então, são plataformas de divertimento, de entretenimento, muitas vezes até de aprendizado. O jogo, ele nos oferece uma capacidade de aprendizado e cognitiva muito forte. Já foi comprovado aí, cientificamente o tanto que os jovens aprendem inglês jogando, o tanto que os jovens aprendem estratégia jogando, sabe? Porque na vida, o tempo todo, a gente precisa se safar de alguma coisa. E o se safar faz parte do início do processo criativo. No jogo, a gente faz isso o tempo todo. A gente tem que se safar das armadilhas para poder ganhar o jogo no final. Então, o jogo ele ensina muita coisa, ele é extremamente instrutivo. Só que, como tudo na vida, a gente tem a dose, né? A diferença do veneno e do antídoto é a dose. É o tempo que você vai jogar, o tanto que você consegue divisar aquilo da sua realidade, o tanto que você não pode deixar se influenciar pelo personagem, pela característica do personagem. Né? Igual teve aquela história daquele menino também, que ele achava que ele era o Superman, foi cair na janela e morreu. Menininho, né? Criança. Então, a gente só precisa saber divisar o que é real, o que é entretenimento, qual o tempo que eu vou me dedicar àquele entretenimento, né? E ele se torna super saudável. Eu não demonizo de jeito nenhum, não tem nada a ver. Inclusive... Posso falar? Rapidinho. O videogame, assim, porque não tem por que demonizar também, porque outro tipo de narrativa, ferramentas, consegue trazer esse impacto também. Eu lembro de uma situação muito velha, clássica, acho que vocês vão lembrar dessa. De um maluco aí, você lembra que ele assistiu Matrix, ele ficou louco, achando que a Matrix existia e tentou matar uma amiga dele para provar que existia a Matrix. Você lembra dessa história? É bem clássico isso aí, aconteceu. Acho que não lembro, mas consigo ver acontecendo. É muito antigo. Enfim, qualquer tipo de ferramenta narrativa pode causar isso. Mas eu acho que o videogame ele consegue também trazer um impacto para mim positivo, que, por exemplo, é o que você falou, muitas vezes a gente está na pele do personagem, a gente não é ele, ele tem uma história completamente diferente da sua, mas o jogo te coloca na pele dele, você está controlando ele, vê tudo que ele vê e tudo mais. E com isso, ao longo da narrativa, eu consigo tirar pontos positivos, de, por exemplo, cara, eu não faria isso que esse personagem fez, eu não conviveria com essa pessoa e tal coisa. A gente consegue sentir essa imersão, mesmo a gente não sendo essa pessoa, a gente trazer uma coisa boa para a vida, sabe? Eu acho que as pessoas gostam de falar que videogame influencia negativamente, mas esse pode trazer coisa positiva. Eu aprendi muito, além de inglês, essas coisas que você também mencionou, já aprendi muito moralmente jogando videogame, cara. É uma arte como qualquer outra, né? Exatamente. Eu queria mencionar caso que teve aqui no Brasil, rapidinho, daquele menino que aparentemente tinha matado os próprios pais, e eles encontraram, inclusive, na casa dele, Lembro. jogo do Assassin's Creed, acharam Assassin's Creed. E eles falaram, né, que era um jogo de assassinato, e que isso tinha influenciado o menino, e depois de um tempo foi desprovado, que falaram que não tinha nada a ver isso aí, e eu lembrei disso, por isso que eu quis comentar. Isso é um mecanismo que está defeituoso na pessoa, né? Eu acho, um mecanismo de associação da pessoa que ele já está apresentando uma falha. E aí ele fica com dificuldade de dissociar o comportamento que ele tem no jogo
com o comportamento que é exigido dele na realidade, enquanto ser humano, inserido na sociedade, e como filho, pai, irmão, amigo, namorado, como empregado, como chefe. Então, esses casos, eu sinto muita má intenção das pessoas quando elas usam esse discurso, sabe? Porque pode ser, como o Rodrigo falou, ele pode vir de outras formas de mídia, de texto, né? De um filme, de um livro, de uma música, né? As pessoas precisam achar um culpado. Precisam. Né? Se vê que o menino estava jogando um jogo ali que tem arma e que o nome é assassino, nossa, é um assassino, né? Às vezes a pessoa nem sabe do que o jogo fala. Eles precisam achar o culpado e sempre estão culpando a mídia. Uma hora é o jogo, outra hora é as redes sociais. Esses dias eu estava vendo, eles estavam publicando os artigos. Aquele filme mesmo, o Dilema das Redes, não sei se vocês já viram. Falando que as meninas hoje estão com problema de autoestima por causa dos filtros e por causa de ver outras modelos e outras meninas bonitas. Gente, meninas bonitas sempre existiram. Hoje elas conseguem se expor mais porque tem plataformas digitais. Agora a pessoa tem que saber como ela lidar com isso. Então quer dizer que ela vai ver uma pessoa bonita na rua, ela vai ficar se sentindo mal, ela vai ficar se sentindo a pessoa mais feia do universo. Isso, na verdade, é a forma que você lida. Então a culpa não é do Instagram. A culpa é do que você vê no Instagram. Você faz o seu filtro. É você que escolhe o jogo que você vai jogar. É você que escolhe o personagem. E você tem que ter o discernimento de saber o que é realidade, o que não é, o que é mentira, o que é jogo, o que é imersão. Aquela coisa, parece estar questionando a inteligência da pessoa, né? Parece estar questionando a consciência da pessoa como ser humano. E realmente, as pessoas têm que achar um culpado. Você pode fazer até um processo histórico de olhar para trás, quando o cinema estava se originando, né, estava se fortalecendo como mídia, como arte, as pessoas também culpavam. Culpavam os filmes, culpavam já os livros, uma época, e vão culpar agora os videogames. É a mídia mais nova, né? A mídia mais recente, né? E é muito difícil. Você pega, por exemplo, quem fala mal normalmente de videogame, fala que videogame causa violência, normalmente é o quê? É um bando de gente que nunca sentou na vida para jogar um videogame. Nunca sentou na vida para jogar um PlayStation, um Xbox. Não conhece aquilo ali. Tem a opinião muito de cima, né? Nunca interagiu com aquele mundo, nunca viu as mensagens que aquilo ali passa. Então ele olha aquilo ali tudo de cima, acha tudo muito esquisito, e em vez de tentar entender, ataca. Entendeu? Isso acontece até com pessoas com preconceito. A pessoa, em vez de tentar entender outra pessoa, ela tem preconceito, ela só ataca, ela não tenta compreender o processo. Né? Mas, enfim, teve um ponto que você trouxe, que eu achei interessante, eu fiquei maculando aqui na minha cabeça, que talvez tenha algum sentido, né? Que você disse que a pessoa tinha lido um livro, né? E a pessoa nunca mais ia poder ter aquele livro, porque a pessoa que leu aquele livro é um estuprador, certo? E isso me lembrou muito aquela questão do cancelamento que tem hoje em dia, né? Você não pode mais apreciar uma obra, por exemplo, uma obra onde o autor é um escroto. Eu gosto muito de Samurai X. O autor de Samurai X é um pedófilo. Não pode mudar uma obra que ele escreveu, é muito boa. Michael Jackson faz músicas excelentes, porém, é a pessoa que foi, né? Então, eu queria saber se você sente que, talvez até agora um pouco desvirtuando um pouco do assunto do seu artigo e tudo mais, se você crê que essa cultura do cancelamento que tem ganhado cada vez mais força, tem como fazer uma relação com isso, né, que você disse. Olha, eu acompanhei recentemente, esses dias, inclusive, algumas pessoas que eu sigo, alguns influencers que eu sigo no Instagram, que estavam falando realmente sobre essa cultura do cancelamento, porque tudo hoje é cancelado, e teve um caso de, eu nem sei se foi traição, mas aquela cantora loirinha do Whindersson Nunes, que tem um nome, só se fala disso na internet, gente, eu nem sabia quem que eram essas pessoas. Eu sou obrigada a estar sabendo da história, porque só se fala disso, aí cancela um, cancela outro. Gente, tá todo mundo se achando juiz de todo mundo, né? Todo mundo já se achava antes, mas o que acontece com as redes sociais? Isso fica muito mais potencializado. Gente, e não dá pra gente ficar com esse negócio de cancelar as coisas. Sabe o que eu acho? Eu acho que as pessoas hoje estão com muito tempo e elas estão focando, direcionando suas energias para algo que não está trazendo nada para ela. O que vai trazer de interessante para uma pessoa que está cancelando outra porque fez uma coisa? Ou cancelando esse mesmo caso que você citou, o Woody Allen, por exemplo. O Woody Allen é um dos meus diretores favoritos, ele teve os erros dele lá no passado, mas os erros dele são dele,
E isso não impediu que ele fizesse obras maravilhosas, comédias românticas acima da média no cinema de Hollywood. E aí, se você diz publicamente que você gosta desse cara, o povo te cancela. Como assim? Ela gosta do cara. E, tipo assim, que diferença vai fazer no mundo o que eu gosto ou o que eu não gosto? Gente, todo mundo tem o seu esqueleto escondido dentro do armário, não importa o tamanho que ele tenha. E nós somos todos seres imperfeitos buscando evolução. A gente erra o tempo todo. E às vezes alguém lembra de algum erro, por exemplo, que a gente cometeu no passado, igual esses autores, esses diretores e tal, e vão trazer isso à tona depois, agora, principalmente com essa cultura do cancelamento. Eu não vejo por que razão fazer isso. Eu acho que isso é muito jogar energia numa coisa que não vai levar a nada, sabe? Porque, assim, como todos nós temos defeitos e a gente segue pessoas, ou quando a gente joga jogo, quando a gente tem em contato com uma cultura, isso não significa que a gente tem que concordar 100% com aquilo. Vocês não vão concordar 100% do que eu estou falando agora para vocês, mas de repente daqui vocês podem extrair uma coisa legal. As pessoas que vocês seguem, vocês também não concordam 100%. De repente você segue uma pessoa que ela tem uma religião que não tem nada a ver com a sua, mas de repente um outro conteúdo que ela te passa é algo que te acrescenta. Então a gente tem que aprender a filtrar isso, principalmente porque hoje a gente está com um comportamento digital muito forte, a gente tem que aprender a filtrar isso nas pessoas. Então, às vezes, aquele discurso ali não é legal, tudo bem, não pega aquilo para você, pega o que a pessoa pode te passar de mão, e você não precisa cancelar ela publicamente, inclusive, porque ela disse algo que você não concorda. A gente não vai concordar 100% com ninguém nunca. Eu não concordo nem com meu pai 100%, como é que eu vou concordar com o diretor, com o dono de uma indústria de jogo, com um ator que, sei lá, se traiu, se não traiu, não é problema meu, né? Eu acho que a gente tem que focar nossas energias em se melhorar e usar as redes, usar as plataformas, usar os jogos, filtrando o que nos interessa e esquecer esse negócio de cancelamento, gente. Para, vamos evoluir. Por favor, por favor. Vamos conversar, né? Mas acho que vai ser a última pergunta do programa de hoje, né? Mas uma coisa que você falou pra gente antes de começar a gravar, antes de começar a transmitir o programa, é que você jogava desde pequenininha, mas você jogava só jogos mais simples, por assim dizer, o Donkey Kong e o Mario, e aí, depois de muito tempo, você foi pegar um jogo, vamos dizer assim, de nova geração, no sentido do novo modelo que a indústria está seguindo, foi o caso do Assassin's Creed Revelations. E eu queria veja uma visão mais pessoal sua, como que foi essa experiência? Você esperava que o videogame podia te entregar uma experiência tão imersa, tão emotiva e tão bem escrita, como é o caso do Assassin's Creed, ou você não esperava isso de um videogame? Olha, eu confesso que eu fiquei extremamente surpresa mesmo, né? Porque não era o tipo de jogo que eu estava acostumado a jogar. E na hora que eu vi o trailer, porque assim, eu gostei muito do jogo primeiro porque eu vi o trailer, né? Eu vi o pessoal jogando e falei, nossa, mas que legal, deixa eu dar uma olhada aqui. Na hora que eu vi o trailer do jogo, eu falei, gente, que produção, né? Que maravilha! Eu já fiquei apaixonada, eu achei aquilo lá fantástico, né? E toda vez que você começa o jogo, você coloca naquele modo história, tem aquela narrativa inicial. Gente, aí tocava assim, sabe? Aquela trilha, eu achei aquilo fantástico. Realmente extremamente fácil de você se perder ali naquele universo. Eu gostei muito da experiência. Infelizmente, é algo que eu não consigo fazer sempre por questão de tempo. E a gente tem que escolher nossas batalhas, né? Sim. E eu joguei bastante na época porque eu estava estudando, então eu precisava passar por essa experiência justamente para poder escrever ele, para dar a minha percepção enquanto jogadora, enquanto pesquisadora, assumindo os papéis ali que eu estava estudando. Mas eu achei essa experiência fantástica. Se eu pudesse, se eu tivesse mais tempo, eu ficaria imersa em mais jogos. Mas é que o jogo, ele toma um tempo muito grande, né? A gente precisa estar disponível. E eu não consigo estar disponível, eu dou aula praticamente todas as noites, durante o dia eu trabalho com a produção de conteúdo. Então, assim, é uma questão assim, que eu não tenho tantas horas para me dedicar. Mas eu fiquei absurdada com o que é essa tecnologia, como a gente está ficando cada vez mais próximo, né? Como que o jogo está chegando cada vez mais próximo de fazer o nosso simulacro mesmo, né? O simulacro da realidade. Eu achei fantástico. Você sente que o jogo ele pode se tornar cada vez mais imersivo? Vai chegar um ponto onde a gente vai chegar no nível do bizarro, onde é aquela coisa tipo daquele filme
Red Player Ready One. Player One. Que você vai entrar no mundo e vai viver aquilo ali, aquela loucura toda por conta própria. Você acha que existe essa possibilidade de avançar cada vez mais na imersão? Sim, eu acho. Eu acho que logo menos a gente vai estar vivendo situações imersivas muito mais profundas, principalmente porque agora a gente tem recursos de realidade aumentada, a gente está num contexto de transformação digital, que a cada mergulho é um flash, cada dia tem sempre uma coisa nova, e eu acho que a gente está cada vez mais próximo disso, e eu acho que essa experiência é fantástica. Fantástica. Eu não Eu também não vejo a hora. Nossa, eu queria tanto ter um óculos para colocar aqui, jogar o Skyrim pela milésima vez. Eu e o Vitor tem essa loucura. Não, e o mais interessante é que essa experiência imersiva, ela não é só para entretenimento. Imagina que você pode conseguir fazer coisas, aprender coisas na prática, mas não assim praticando, né, por meio de uma plataforma digital. Você pode, inclusive, imagina você fazer compras dessa forma, você ter uma experiência imersiva de visitar um museu em outro país pela realidade aumentada, é muito fantástico. Eu já vi pesquisas que falam de ligar eletrodos assim, a neurônios relacionados à visão e usar essa realidade aumentada para fazer um cego conseguir enxergar através da realidade aumentada. Então, assim, é muito mais do que só entretenimento, realmente. Você consegue ver também coisas como tem eu não sei exatamente qual é o nome do produto, mas criaram um produto onde você vai poder aprender, né? Na verdade, não é nem aprender, você vai poder fazer a cirurgia através da realidade virtual, e aí uma máquina vai fazer aquela cirurgia na pessoa que está em outro lugar do mundo. Então a gente está cada vez chegando mais perto da realidade de um cyberpunk, né? De um Blade Runner, para pensar. Serious Games, né? Que são games que são projetados para ajudar a gente a viver em sociedade. A UNERP, inclusive, tinha um projeto, se eu não me engano, na fisioterapia, em que eles tinham um projeto que eles faziam alguns tratamentos com idosos por meio dos jogos. Eu não sei se ainda está valendo, mas tinha. Excelente, fantástico. Mas para fechar o programa aqui, foi uma excelente entrevista. Eu devo dizer isso aqui. Muito obrigado de novo pela Jéssica, pela presença aqui. Eu esperava que essa entrevista ia ser muito boa, mas ela superou minhas expectativas, achei assim sensacional. Estive aqui hoje com ele, Rodrigo Trindade, o homem que vai um dia poder falar eu sou esse modelo. Pedro Oliveira, o maior violeiro de Ribeirão Preto, e Vitor Gandolfi, o homem com o bigode mais lindo do Brasil. E tem também aqui com ela, Jéssica Amorim, que foi fantástica. Muito obrigado a todos. Então, gente, toda terça-feira, aqui na Rádio UNERP, 6 horas da tarde, Playcom Live. Segue a gente nas redes sociais ali, @programa Playcom no Instagram. Vai no YouTube, se inscreve no nosso canal, a gente vai começar a produzir conteúdo exclusivo do canal logo. Segura as pontas, vai sair. E apesar do nosso podcast estar parado, porque a gente tem várias coisas para fazer, faculdade, etc., vai voltar. Juro para vocês que vai voltar ainda. Então, gente, isso, valeu, falou e até mais. Valeu, gente, adorei.